Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Pessoal, vamos dar continuidade à nossa lição dessa semana falando sobre o oitavo mandamento e o respeito à propriedade dos outros. A leitura bíblica indicada está lá em Êxodo 20, 15. Relembrando o que a gente viu na aula passada, nós vimos qual é o oitavo mandamento e o que esse mandamento nos ensina a fazer. Na aula de hoje, nós vamos ver o que mais o oitavo mandamento nos ensina a fazer, então nós vamos dar continuidade aí nesse tópico. Nós vamos ver o que esse mandamento nos proíbe de fazer e nós vamos ver conselhos para obedecermos a esse mandamento. Vamos lá? Então, pessoal, qual é o oitavo mandamento? Nós já vimos na aula passada, né? Está lá em Êxodo 20, 15, que nos diz: não furtarás. E com base nesse mandamento, nós traçamos na aula passada vários tópicos aí, seguindo o proposto pela nossa lição, com o que esse mandamento nos ensina a fazer. O mandamento, né, embora curto, escrito não furtarás, nos traz aí vários ensinamentos dentro dele. Entre eles, a lição traz para nós que nós devemos ser sempre verdadeiros e justos no trabalho, tá? Por quê? Porque se a gente não for, a gente vai estar furtando. Então, essa é a noção, esse é o raciocínio. Nós devemos pagar o prejuízo. Então, se a gente já furtou de alguém sem querer ou a gente prejudicou alguém, né? Nós devemos devolver, restituir, tá? Nós devemos dar, emprestar a quem precisa. Nós devemos viver de modo simples, não amar as riquezas, tá? Então esses são alguns dos mandamentos, dos ensinamentos aí deste mandamento. E a gente vai continuar a aula de hoje. O que mais esse mandamento nos ensina a fazer? Esse mandamento, o oitavo mandamento, nos ensina que nós devemos ser cuidadosos e juntar para o futuro. Você conhece a história da formiga e da cigarra? Vocês conhecem a história da formiga e da cigarra? A formiga, trabalhadora, trabalhava dia e noite, aí durante todo o ano ela trabalhou. A cigarra só cantava, 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 se divertia, não pensava em nada de trabalho, e aí seguiram as duas aí ao longo do ano. Quando chegou o inverno, a formiga que tinha trabalhado, tinha abastecido a casinha dela, podia passar o inverno tranquila. A cigarra, por sua vez, ficava só, que ficou cantando o ano todo, não tinha o que comer no inverno, não tinha como se sustentar. Essa história, pessoal, muito conhecida por aí, ela ensina a gente que nós devemos ser precavidos, nós devemos ser cuidadosos, juntar para o futuro. Porque se não chega no futuro, a gente vai ficar muito tentado a furtar dos outros, furtar o que a gente não tem, roubar o que a gente não tem. Nós devemos juntar a fim de ter as coisas que precisamos para quando vierem os tempos difíceis. E nesses tempos difíceis, aí a gente não precisa começar a pensar em roubar, furtar, começar a querer coisas que a gente não tem, querer coisas que a gente não deve ter, que não está planejado por Deus aí para estar na nossa vida. A gente começa a entrar em desespero e aí começa a vir à tona o grande ser humano pecador que nós somos. Então nós devemos tomar sempre cuidado, sempre ser precavidos. Nos imprevistos teremos o suficiente para nos sustentar, sustentar os outros e não sermos tentados a roubar. Então nós devemos aí sempre refletir sobre isso. É óbvio que se algo acontecer, algum imprevisto muito grande, Deus vai cuidar da gente, Deus vai estar conosco também. Assim como Ele está nos tempos bons na nossa vida, Ele também está nos piores momentos da nossa vida, nos ajudando, nos carregando, aí, nos ajudando a atravessar esses momentos. Tá? Mas não é por isso que a gente deve ficar igual a cigarra, apenas aí aproveitando a vida de uma maneira não produtiva. Nós devemos trabalhar, porque senão depois a gente vai ser tentado a furtar com toda a certeza. Que mais que esse mandamento nos ensina a fazer? Ensina que nós devemos ser trabalhadores esforçados, seguindo essa mesma linha de pensamento. Nós devemos buscar um trabalho direito e bom. Quando trabalhamos, né, o que acontece quando a gente trabalha? A gente produz riquezas, nós estamos dando condições melhores para nós, para os outros à nossa volta.
Então, se eu trabalho numa empresa, eu produzo algo que vai trazer benefícios ao próximo, e assim é uma rede de benefícios que são gerados quando existe o trabalho. Quando não existe o trabalho, existe somente a preguiça, aí é o contrário, né? Quando todo mundo fica preguiçoso, aí a gente não se esforça, a gente não gera as riquezas e a gente está prejudicando, na verdade, nós mesmos, prejudicando os próximos. E é mesmo raciocínio, quando vierem os tempos difíceis, aí a gente vai ser muito tentado a roubar, a furtar. Então nós devemos ser trabalhadores esforçados, justamente para evitar o pecado. Devemos evitar levar as pessoas para a justiça sem necessidade, né? Então, quando a gente faz um acordo, um contrato, primeiro de tudo a gente tem que tentar aí entrar em conciliação. Conciliar é uma palavra nova aí para vocês. Quando alguém está devendo para a gente, nós devemos evitar levar o caso direto para a justiça. Nós devemos tentar fazer um acordo, conversar com a pessoa primeiro, né? Em vez de já chegar direto, né? Você conversou, você fez um acordo com o seu coleguinha. Em vez de já chegar direto, se ele não cumpriu, em vez de já chegar direto denunciando e fazendo uma coisa, fazendo um estardalhaço, vamos tentar conversar com a pessoa, tentar ver o que aconteceu, tentar fazer um acordo, tentar diminuir a dívida ou pagar aos poucos, né? No caso aí de um acordo envolvendo dinheiro, né, pessoal? E aí tentar diminuir a dívida, tentar pagar aos poucos para a pessoa, evitar que a pessoa entre em apuros, entre em necessidade. Para tentar te pagar, ela vai precisar roubar, por exemplo. Então temos que evitar isso. Porque depois, se ela for te pagar com dinheiro roubado, aí você vai ficar mal também, né? Você vai olhar e falar, puxa vida, se eu tivesse feito um acordo com ela, pode ser que isso teria se resolvido, tá? Então, nós devemos, a lição nos ensina aí, evitar levar as pessoas para a justiça sem necessidade, né? A pessoa pecou, aí a pessoa pecou contra ti, vai ter com ele só. Vamos lá conversar com a pessoa primeiro, vamos ver o que aconteceu e depois a gente vai escalonando aí as medidas cabíveis, conforme se a pessoa continuar não querendo pagar, né? Aí já é diferente. E aí, pessoal, quais são os pecados proibidos pelo 8º mandamento, então? A gente falou que esse mandamento nos ensina a fazer, e quais são os pecados proibidos pelo 8º mandamento? É uma lista uma lista com vários tópicos que a lição nos traz, todos associados a esse conceito de que se isso for feito, né, isso está representando um roubo ou isso pode representar um roubo, tá? Esses tópicos aí. Quais são os tópicos, então, que são os pecados aí proibidos pelo 8º mandamento que a lição nos traz, né? Deixar de fazer o que Deus ordena. Então, nós devemos sempre fazer o que Deus nos ordena, né? Então, se a gente deixar de fazer o que Deus ordena, a gente, entre aspas, aí está furtando. A gente pode estar furtando de Deus, a gente pode estar... se Deus mandou a gente não roubar, né, não furtar, a gente fizer isso, a gente está pecando contra Deus. Roubar qualquer coisa que seja. Então, se eu estiver roubando um lápis, R$ 1, se eu roubar sem querer, tá? Se eu pegar, furtar, isso é roubo de qualquer jeito. Então, evitar, não roubar, evitar, prestar atenção para a gente não fazer essas coisas desapercebido, tá? Roubar qualquer coisa é um pecado proibido pelo 8º mandamento. Comprar e vender pessoas, né? A lição traz isso para a gente. No tempo, vocês lembram? Já estudaram sobre isso? A escravidão, né? Você tornar um povo escravo, comprar, vender pessoas, isso daí não é nada certo, né? Então, nós devemos... isso é um pecado proibido pelo 8º mandamento. Inclusive, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas tentar comprar as pessoas na forma de suborno, né? Vocês vão aprender essa palavra nova hoje. Que mais que é um pecado proibido pelo 8º mandamento? Receber ou comprar coisas roubadas. Então não devemos receber, comprar coisas que são roubadas aí, porque senão a gente vai estar incentivando o roubo, incentivando o furto, e nós não devemos. Que mais? Enganar os outros ao comprar e vender coisas. Então quando a gente tenta enganar os outros, né? Eu estou vendendo, tem esse exemplo na lição, eu estou vendendo camarão na praia, e eu falo que é um copo que eu estou vendendo, um copinho.
Legal. Só que aí eu coloco um fundo falso no copo para vender menos camarão. Eu tento enganar, eu falo que eu vendo um computador que tem tanto de memória. Tem 10 de memória, vamos colocar assim. Tem 10 de memória. E depois eu vendo, eu dou uma enganada ali, eu coloco um computador que vem bem menos de memória, né? Para tentar enganar a pessoa que está comprando. Então, fazer isso é um pecado e é proibido pelo 8º mandamento. A gente está furtando, a gente está roubando a pessoa na cara dura mesmo, né? Então, devemos evitar. Mudar medidas aí de propriedades. Como assim? Tem muita gente que vai lá, né, geralmente em sítio, que vai lá e muda a cerca de lugar para tentar aumentar o terreno, que muda as coisas de lugar para tentar ganhar mais espaço. Então isso você está furtando da outra pessoa, você está invadindo a propriedade do outro. E aí isso é um pecado proibido pelo 8º mandamento também. Ser injusto no que você promete fazer aos outros. Então nós já falamos isso. Se você prometeu, se você for injusto, você não cumprir, você está furtando um direito que é da pessoa. Ela entrou em acordo com você, né? O seu colega entrou em acordo com você e você vai lá e fez uma coisa que não estava no acordo. Você acabou desrespeitando o 8º mandamento. Que mais? Oprimir, explorar, tirar proveito dos outros, né? Assim como o povo do Egito fez com o povo de Israel. A lição traz essa analogia para a gente. Nós devemos evitar ao máximo, né? Nós não devemos tentar explorar o nosso colega, por exemplo, né? O nosso colega, aquele ditado, vocês já ouviram? Ah, o colega dá a mão, você quer o braço, né? Então, o que é isso? Você está explorando ele. Então, isso daí nós devemos evitar, tirar proveito dos outros, tá? Nesse sentido. Oferecer e aceitar suborno. Essa palavra, não sei se vocês já ouviram, se não, estou ensinando para vocês. Suborno é quando vocês já ouviram essa palavra, né? Tá na televisão todo dia. Propina, suborno. É quando você, por exemplo, chega para o policial vai te dar uma multa e você fala, policial, não me dê essa multa que eu te dou 100 reais, né? Vamos colocar esse exemplo. Te dou um dinheirinho aqui, aí você fica quietinho, não me dá essa multa e todos nós saímos ganhando, né? Isso é um suborno. Você está tentando comprar uma pessoa, tentando comprar aí a atitude de uma pessoa através de dinheiro, tá? Sendo que a pessoa estaria certa ao te multar. Você estava fazendo alguma coisa errada, mas aí a pessoa aceita o suborno. No Brasil isso muitas vezes acontece, aceita o suborno e aí fica por isso mesmo, fica essas duas pessoas combinando para quê? Para tentar roubar, furtar o país, a nação, né? Aquela multa era sua por direito, você deveria ter recebido ela. Se você não recebeu a multa, significa que você comprou esse policial com uma atitude errada. Tá? Isso é o suborno. Então nós devemos evitar, não devemos fazer isso, porque isso é um pecado. Tentar subornar outra pessoa, uma autoridade, um juiz, tentar subornar, aí no caso de vocês, né, tentar subornar a professora viu algo errado, fala, professora, não conta para minha mãe que eu amanhã te trago alguma coisa aqui de casa. Não, isso é suborno, isso é roubo. Levar os outros para a justiça sem motivos justos, já falamos. Que mais? Cercar as propriedades dos outros e tomar coisa das pessoas. Então, chegar do nada, né? E falar, esse pedaço aqui é meu. E sendo que não é seu. Então, você roubar aí dos outros, né? Chegar, tem muitos movimentos que fazem isso. Vou chegar, vou entrar num lugar aí e vou falar, esse pedaço aqui é meu. Sendo que não é seu. Então, tomar coisa das pessoas, isso é um pecado proibido pelo 8º mandamento. Acumular mercadorias para encarecer o preço. Então você ficar juntando mercadorias só para aproveitar dos outros depois, né? Tirar proveito dos outros é um pecado proibido pelo 8º mandamento. Aconteceu isso muito com álcool gel agora na pandemia, né? Uma pessoa acumulava os vendedores só para depois vender mais caro. Então devemos evitar. Ganhar dinheiro trabalhando em coisas ruins. Todas as maneiras de tirar o que é dos outros, tá? Então não devemos roubar nada dos outros. Cobiçar, amar e se preocupar demais com as coisas desse mundo, tá? Então nós não devemos fazer isso, tá?
não devemos cobiçar, invejar, né? São palavras diferentes que têm um significado meio próximo, mas que é diferente, tá? Quando eu cobiço, eu quero muito algo que não é meu. Tá? Invejar o que outros têm. Quando eu invejo, eu não quero nem que a pessoa tenha. Não é que eu estou cobiçando, que eu estou querendo o que é dela. Não, eu não quero nem que ela tenha. A inveja é até pior. Então, eu não devo cobiçar, não devo invejar o que os outros têm. Não devo ser preguiçoso, negligente, descuidado. Gastar mais do que ganhamos ou desperdiçar o que temos. Então, não devo sair gastando um monte. Se eu gastar um monte, depois eu vou precisar, em momentos de necessidade, eu vou precisar roubar, vou precisar furtar. Então, eu não devo fazer isso, gastar mais do que ganho. Qualquer atividade que prejudique a nós mesmos, não devemos fazer, né? Nada que nos prejudique, que furte de nós mesmos, que roube de nós mesmos. Não aproveitar de maneira certa o que Deus dá. Então nós não devemos gastar muito, mas nós também não devemos ser aquele pão duro, né? Aquele menino pão duro, aquela menina pão dura, que faz o quê? Que não quer gastar com nada, que quer ficar acumulando riqueza, de olho apenas na riqueza, apenas no dinheiro próprio, tentar enterrar o próprio talento, tentar pegar o dinheiro que recebeu, a medida que recebeu aí de Deus, e tentar guardar e ficar só para si próprio, sem também aproveitar de maneira certa o que Deus nos dá. Então nós devemos aproveitar sempre de maneira certa o que Deus nos dá. É bem difícil, pessoal. A lição nos ensina que existe muita dificuldade entre entre o limite e de você não ser muito gastão, né? Que você gasta demais, que você tem muito foco nas riquezas, quer sempre ganhar mais, que você quer sempre ser mais rico, olhando para riquezas que não são suas, e você também trabalhar de menos, ganhar menos, ficar aproveitar pouco o que Deus dá. Então é um limite, é bem difícil essa relação, mas nós devemos tentar sempre pedir sabedoria a Deus para saber lidar com as nossas riquezas. Pode ser que não hoje para vocês, mas no futuro certamente vocês vão ter esse tipo de dilema, tá? Então a lição nos ensina aí preparando vocês já para um futuro próximo. E por fim, alguns conselhos para obedecermos a esse mandamento, pessoal. Em primeiro lugar, estude e trabalhe o mais que puder. Se esforce em seus estudos, no trabalho, tá? Use o tempo, use o recurso que Deus te deu para você se esforçar, para você poder aí trabalhar sempre mais, porque agora é a hora de estudar bastante, ajudar seus pais, ajudar as outras pessoas. Não fique desocupado, não fique horas aí do seu dia desocupado, mexendo no celular. Não fique, pessoal. Vamos estudar, vamos usar de maneira proveitosa. Não fique parado, não seja preguiçoso ou preguiçosa, tá bom? Como nós falamos na aula passada, né? Aquele ditado popular, que a cabeça vazia é a oficina do diabo, né? Que é o ditado popular. Não vamos ficar parados. Vamos sempre estudar, trabalhar, vamos poder sempre evoluir na nossa vida, crescendo aí debaixo da graça e do conhecimento de Deus. Nós devemos também, pessoal, um conselho para a gente obedecer, lutar contra a vontade de ter sempre mais e mais. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que estudar para conseguir mais, olha o paradoxo aí, né? Uma palavra nova para vocês. Olha só a dificuldade, olha só a dificuldade que é trazida para a gente. É difícil mesmo, só com sabedoria de Deus. A gente tem que estudar, trabalhar sempre mais para gerar mais riqueza, poder ajudar os outros. Mas ao mesmo tempo, temos que lutar com a vontade de ter sempre mais e mais. Por quê? Nós devemos ser sempre satisfeitos, contentes com o que Deus nos dá. Estejamos sempre contentes. Quando vier a vontade de ter aquele brinquedo caro demais, aquela coisa cara demais para você, lembre que quando você tem recebido de Deus. Então, Deus ele te dá na medida aí que ele determinou para você. Então, não fique querendo coisas que não são para você, tá? Que não fazem sentido para você naquele momento. Não fique desejando, cobiçando, invejando as coisas dos outros, tá? Porque isso vai ser prejudicial para você, isso é um pecado que você vai estar querendo, você vai ficar tentado a roubar a outra pessoa, tá?
porque esse sentimento de sempre querer ter mais, ele é prejudicial. Você fica sempre de olho nas riquezas, sempre de olho no dinheiro, e aí você vai acabar em algum momento roubando as outras pessoas. Até os ricos, pessoal, até os ricos cometem muitos roubos, cometem muitos furtos por aí. Vocês veem muitos ricos sendo presos. Pode ligar a televisão que você vai ver alguns ricos sendo presos por crimes, tá? Porque a pessoa não tem fim. Então, se a pessoa tem 1.000, quer 2.000. Se a pessoa tem 1 milhão, quer 2 milhões. Se a pessoa tem 1 bilhão, ela quer 2 bilhões. Não tem jeito. A pessoa, o ser humano, vai querer sempre mais. E essa vontade de ter sempre mais, ela é sempre prejudicial. Você vai cometendo crimes, você vai fazendo as coisas sempre para poder conseguir mais vantagens. Então, nós devemos trabalhar, estudar, ganhar dinheiro, sim, de maneira honesta, aumentar as nossas riquezas, mas nós devemos, ao mesmo tempo, lutar contra a vontade de ter sempre mais e mais. Outro conselho, ajude os outros o mais que puder. O nosso coração é egoísta e interesseiro, então muitas vezes a gente vê alguma pessoa passando fome aí, né, de verdade nas ruas também, a gente tem que tomar cuidado. Tem gente que tem gente pedindo aí nas ruas que não é fome de verdade, ela está precisando do dinheiro para fazer outras coisas com o dinheiro, né? Mas nós devemos sempre tentar ser sensíveis, aí olhar os outros, porque nosso coração ele é egoísta, é interesseiro. Então nós devemos ajudar quem realmente precisa, quem procura aí na nossa igreja, né? Quem procura junta diaconal, recebe aí ajuda medida na necessidade da pessoa. A Bíblia nos ensina a exercer essa liberalidade, generosidade e bondade. Compartilhe, então, comece hoje, compartilhe seus brinquedos com os seus amigos, com outras crianças pobres. Se tem algum brinquedo, alguma roupa que você não usa, você pode ajudar aí alguma outra criança pobre também, né? O seu colega que está querendo brincar com você, um brinquedo, você nunca emprestou para ele, porque você aí fala, o brinquedo é meu, não, vamos tentar aí ajudar os outros o máximo que a gente puder, tá? Então é isso, pessoal. Na próxima aula, o que a gente vai estudar? O 9º mandamento e o respeito ao nome das pessoas. Leitura da semana, tá? Êxodo 20:15, Êxodo 22, de 1 a 9, Efésios 4:28 e o breve catecismo, perguntas 73 a 75. Questões para vocês. De que maneiras o trabalho evita o roubo? Questão 5. Você está pecando quando fica desejando demais um brinquedo novo? E quando não cuida de seus livros escolares? E quando gasta todo o seu dinheiro? E aí? 6. O 8º mandamento nos manda trabalhar bastante e ao mesmo tempo não amar coisas desse mundo, né? Como a gente falou. Será que dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Isso é fácil ou exige muita sabedoria e graça de Deus? E aí, o que vocês acham? Beleza, pessoal? Vamos refletir então essa semana sobre esse 8º mandamento, se a gente tem entendido as implicações dele. Será que nós não temos roubado aos outros ou a Deus de alguma forma? Tá? Então temos vários tópicos aí para a gente estudar e refletir em cada um deles. Vamos encerrar com uma oração? Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo dia de hoje, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui presentes, ó Deus, neste estudo, aprendendo um pouco mais sobre Ti, aprendendo um pouco mais sobre o 8º mandamento, aprendendo um pouco mais, ó Deus, a respeitar as propriedades, ó Deus, a respeitar o que é Teu, que o Senhor nos dá, a respeitar, ó Deus, o que é dos outros, Senhor, que o Senhor deu para os outros também. Senhor nosso Deus, cuida de nós, ó Deus, para que nós aprendamos bem esses pontos que a lição nos traz, para que nós vivamos ao longo de nossa vida, de toda a nossa vida, enquanto crianças, adolescentes, jovens, adultos, para que nós vivamos, ó Deus, em conformidade com a Tua palavra. Então, Deus, te agradecemos por esse estudo, por essa possibilidade de estarmos estudando em como o Senhor gosta, Deus, o Senhor quer ser adorado, em como o Senhor, ó Deus, traz para a nossa vida esses ensinamentos. Muito obrigado por tudo, Senhor. Te pedimos, ó Deus, pelas nossas famílias, pelos nossos amigos. Te pedimos também, ó Deus, pelos enfermos da igreja, que o Senhor esteja cuidando, ó Deus, deles, os mais diversos enfermos, ó Deus, que
não podem muitas vezes estar na tua casa, que não podem estar estudando mais a tua palavra junto com os irmãos, mas que estão, ó Deus, vivendo em comunhão onde quer que eles estejam, e que nós também possamos, ó Deus, estarmos sempre nos lembrando deles. Que o Senhor possa estar nos sensibilizando também os nossos corações para olhar para todas as pessoas da nossa igreja, Senhor. Que o Senhor também possa, Deus, estar nos protegendo. Deus, te pedimos que o Senhor esteja conosco a cada momento, nos direcionando, ó Deus, nos nossos estudos futuros e cuidando de nossa vida, tomando-nos pelas mãos, ó Deus, nos momentos mais difíceis em que nós vivemos. Senhor nosso Deus, muito obrigado por tudo. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, essa foi a lição de hoje. Qualquer coisa é só chamar lá no WhatsApp, tá bom? Qualquer dúvida, ficamos por aqui e na semana que vem estamos de volta com a lição sobre o 9º mandamento. Até mais, pessoal. Fiquem com Deus.